Oi? Agora Agora sim, agora foi. Agora eu foi. vejo você. Como é que a gente explica? Não sei. Oi, Aninha. Vamos lá, gente. Agora vai. Então é agora, tá Então vendo? agora vamos aproveitar. Aproveita que o trem funciona. Gente, nossa, igualzinho quando a gente vai dar aula e aí falta um fio, falta alguma coisa. Aí você Boa vai, tarde, coisa, gente. um data show com o rádio, falta o cabo, falta o adaptador, Ih, nada não funciona e eis que vai. que Oi, Lu. coisa mais doida, né? Tudo bem, gente? Problemas técnicos aqui, tecnológicos. Sim, Tati. A gente faz uma live um pouquinho mais curta, não tem Não problema. tem problema, né? Para fazer um Pois é. bate-papo, né? Nessa altura até minha irmã já saiu daí, cadê? Precisava É, tanto não, dela. mas não vai, ela não vai ter que vai começar, vai E aí começar não agora. daria certo, porque você tem que ser da sua conexão para bater papo com ela. Mas não tem problema. Vamos lá, vamos falar do que interessa. Bora. Então, vamos falar, né, gente? Vamos falar da mãe, que é essa mulher aí que nos dá vida, né? Que Raquel, nos coloca no mundo, né? Essa pessoa aí que, certo. né, como diz o Léo Freiman, quando a gente diz que nos dá a luz, eis que viemos nós, seres iluminados, né? De alguém que nos deu a luz. E será que essa luz se apaga em algum momento? Vira lanterna, amiga? O que que acontece aí? Que hora estamos bem iluminadinhos e outra hora estamos bem apagadinhos, né? É Então, porque vale. tem que ter uma voltagem muito grande para dar conta de manter iluminada, né? Porque tem os ladrões de energia, tem os gatinhos por aí, então a gente, né? Os ladrões de energia acabam fazendo a gente ficar, às vezes dá uma esmorecida, mas não apaga, não. Dá só aquela falhadinha, mas a gente é persistente, você viu? Não é pouca coisa que derruba a nossa energia também, não. Não é mesmo? Mas assim, é importante a gente olhar, gente, pelo olhar sistêmico, né? E pela constelação familiar, aí eu vou dar só uma palhinha. A mãe é aquela pessoa que realmente nos dá o lugar no mundo, ela tem a ver com toda essa o nosso fazer, de repente até o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é o nosso sobrenome, né? É o que a gente desempenha aí a nossa vida toda. E olha que interessante, o pai é aquela pessoa da força, né? Porque a gente põe a mão na cintura quando é criança e fala, eu vou falar com meu pai. Por quê? Né? Porque eu não posso com você e eis que o meu pai pode. Mas como é dia das mães, a gente vai ter um olhar aí para essa mulher que é demais, né? Que vai além das contas e a gente conhece realmente o amor incondicional quando a gente se torna mãe. É muito doido, né? Porque a gente Muito pensa doido. em amor, mas a gente só conhece no momento realmente que nasce o filho, porque é aí que nasce uma mãe. Eis aí que a gente se depara com aquele amor infinito, difícil até de definir. E quando a gente se torna adulto, a gente vai vendo aí os amores, como são fortes e diferentes. Não dá para escolher, né? O amor que nós temos hoje pela nossa mãe é tão forte quanto o amor que nós temos pelo nosso filho, pelo nosso marido. Então são amores que não cabe escolhas, mas são amores extremamente fortes e reais e que tira a gente do chão, né? Verdade. Mas também enche de energia. Com certeza. Também atribui superpoder, também faz a gente sentir gigante, invencível. Então são as dualidades, né? E a gente está vivendo hoje aí essa véspera de um Dia das Mães tão diferente, um Dia das Mães tão diferente do que a gente imaginou que poderia viver. A gente falava disso um pouquinho antes, querendo ou não, por mais que a gente se cerque de boa energia, de olhar positivo, o nosso subconsciente ele esperava ou espera pela celebração, pelo momento da união, enfim, né? A gente celebra todos os dias, mas as datas especiais elas acabam sempre pegando. Mas não é motivo também para esmorecer, não é? Eu aprendi com você que a gente carrega muita força, né? As mães das mães, as mães das mães das mães. Tem E aí a muita gente vai, mão atrás, né? tem muita mãe para trás. E aí a gente só vai se fortalecendo com tudo isso, se preenchendo com tudo isso
e de alguma maneira acaba conseguindo também ressignificar até aquilo que a gente espera como ideal, ou adequado, como a gente vê, como o ideal, ele é mesmo uma coisa que está ali, né? Tem uma nuvem que realmente sempre coloca ele um pouquinho mais adiante. A gente, olha, Jaque, sua linda, que bom que você está aqui. Então, a gente está sempre um passo do ideal, e é o real que nós temos. E o que o real, né, nos traz? O Dia das Mães é um dia muito especial para mim, porque como eu disse, a celebração do superpoder, né? Ser mãe é um sonho para a maioria das mulheres, então é uma coisa, é uma realização muito grande. E quando a gente realiza isso, eu nem sei dizer, né? Eu aprendi também que não é carregando sozinha, mas com essa sensação, né? Faz com que a gente tenha uma visão diferente acerca disso. E o cuidado acerca disso também acaba sendo diferente. E quantas mães não são assim, não é? Que são as mães, são os pais, e se descabelam porque se preocupam com a saúde, com o estudo, com a escola, e estão trabalhando, e estão ajudando os filhos ao mesmo tempo, nesses dias em que a gente está vivendo. Então, todas essas tarefas, vamos dizer assim, que o ser mãe exige, ora, cansa, puxa, ufa, como dar conta de tudo isso? Pesa, mas no instante seguinte também faz a gente sentir, puxa vida, né? Eu não me lembro agora quem falou, se foi a Lucimara, não sei. Usou uma frase que você usa muito, Jo, antes feito que perfeito. Então a gente percebe que entre feitos e perfeitos a gente vai dando conta de todas essas tarefas. E é incrível, né? Essa força que a gente nem sabe que tem até precisar usar, né? Verdade. Cada mãe tem sua história, né? Todos nós, planejando ou não, somos pegos de surpresa na maternidade, né? E aí a hora que você faz aquele testezinho, ele dá positivo. Se você está esperando é uma reação, se você não está esperando é outra reação, mas é sempre uma reação. Por quê? Porque a gente não tem essa certeza. E eis que ali temos a morada, né, de um novo ser. E isso é muito mágico, porque nós conseguimos trazer a vida. E quando a gente traz vida, é muita coisa para trazer. E olhar para isso, perceber que nós já trouxemos, né, amiga? Eu trouxe duas, você trouxe uma, e não é uma competição, é uma viagem. E que nos trouxeram e nos deram, e aí vai deixando a gente mais ciente ainda dessa responsabilidade, aumentando essa fila, né, de mulheres aí que traz todas as suas dores e todos os seus amores, né? E a gente, muitas vezes, inconscientemente até, carrega. Carrega o consciente, carrega o inconsciente, e a gente vai querendo ser a super mãe e a mãe perfeita, né? Como eu disse, cada um dentro da nossa história, e a gente sabe hoje que quem carrega sozinha, ou a maior parte do tempo sozinha, é pesado, né? E não são poucas essas mulheres. Não mesmo. Outras questões aí também, né? Às vezes a mulher tá junto e tá carregando sozinha também. Talvez ela mesma não dá esse lugar, mas não é só essa a questão. São muitas coisas aí envolvidas nesse suco, né? Como se fosse aí uma vitamina que tem um pouco de tudo. Mas que é pesado, porque você não divide, né? No seu caso, você divide com a sua mãe e com o seu pai, mas ainda assim sabe que essa responsabilidade é totalmente sua. E eu divido com o Rodolfo, às vezes divido um comentário com a minha mãe, mas ainda assim, se eu tô sozinha com elas, é responsabilidade minha. E ainda é responsabilidade de contar quando o pai chegar, porque não pode ficar escondido. Então, assim, são muitos anseios, são muitos os desejos, são muitos os sentimentos. E é muito engraçado que quando a gente é jovem, né, a gente fala assim, eu não vou fazer tal coisa que a minha mãe faz. Né? O dia que eu for mãe, eu não vou fazer assim. Você entende o que significa daquela frase, né? Um dia você vai ser pai, um dia você vai ser mãe, você vai entender. Exatamente. Aí, quando depois, aí você chega a sua vez de falar, né? Aí você se dá conta e fala, pô... Olha eu aqui
né? Faz todo sentido, né? Sentido, né? A mãe fala, leva a blusa que vai fazer frio. Pode levar, porque vai fazer. Exatamente. Cristal embutida, não é, amiga? Sim, com certeza. Todas elas. Umas mais que as outras, né? E é sempre muito impressionante. Mas hoje eu li alguma coisa em que dizia assim: metade da população do mundo são mães. A outra metade são os filhos delas. Então, assim, Faz sentido. Ninguém faz todo sentido também. Então, quando a gente pensa em tudo isso, né, em todas essas responsabilidades que a maternidade traz, todo dia a gente celebra um pouquinho. E se cobra, não é? A Catinha, sua linda, que bom que você tá aí. Que bom. Vai falando aí sobe para os mim. comentários. Aí, Ah, agora deu. Agora destravou aqui. Aê, Raquel tá aí. Que bom. É, Agora vai. é que a gente não ah, conseguia ver quem estava entrando também. uhum. Lu, Lu, tempo de despertar, né? É isso. Ai, que Então, delícia. pois é. A gente vai se vendo aí tão cheia de tarefas, tão cheia de obrigações, e essa coisa das mães, as mães que são mães, as mães que aconselham, as mães que se cobram. A gente tem ouvido muito essa semana, quando a gente lá, né, trabalhando com a língua do bem, essa questão das mães que se culpam, das mães que se cobram, toda essa questão do momento que a gente está vivendo, as mães que se multiplicam, elas já se multiplicam normalmente, e é muito curioso que a gente fala, a mãe sai para trabalhar, fica muitas horas fora, não tem tempo. Agora ela fica em casa, mas ela tem que cuidar de tudo aquilo, e ela tem que trabalhar, e ela tem que dar conta, sim, e estar mais presente. Então, todas sempre ficam com essa sensação de estar devendo, de estar, por algum motivo, sendo negligente, não está sendo suficiente, não está fazendo tudo que é necessário. E essa culpa, em vários contextos, né, não é por causa da pandemia também, mas ela sempre acontece, porque se está fora de casa, eu não fico em casa. Estando dentro de casa, eu estou dentro de casa, mas não tenho tempo de dedicar. Então, todas essas, como eu vou dizer, essas tarefas, né, que são atribuídas aí para todas essas mulheres do mundo moderno, elas vêm todas acompanhadas de um pouquinho de culpa na tarefa de ser mãe. E eu acredito que esse seja um dos grandes problemas, essa eterna culpa que se carrega, e mesmo pensando e tentando se livrar delas, sempre acontece alguma coisa e fala assim, puxa, no que eu tô errando, né? O que tá faltando? O que mais é preciso fazer? Então é sempre bastante complicado. A mulher se cobra demais, né? Ela quer ser a mãe perfeita, né? Não pode faltar nada, não posso errar em nada, tem que sair tudo perfeito, né? Exatamente. Tem, né? O pai é mais leve, acho que um pouco, com essa coisa dos filhos, né? Por isso que a gente fala que o pai é aquele que leva para a vida, né? É aquele que dá o pé na bunda e fala, vai morar sozinho, já cresceu, tá na hora de andar, né? Porque nós temos aquela coisa, né, como a gente se cobra demais, né? Talvez até em muitos casos a gente acolha demais, proteja demais, um medo, né? A gente não quer que sofra realmente, isso é totalmente natural e a cobrança faz parte, mas muitas vezes eu acho que a reflexão que a gente precisa ter é qual dos meus lados estão mais em evidência. E a gente se culpa se esse lado materno não tiver em evidência. Nossa, se eu deixar meu filho para fazer uma unha, meu Deus, não posso fazer uma unha, né? A gente percebe que quando eles nascem, a gente nem toma um banho de 10 minutos. Por quê? Porque você, Demora para voltar. né? Porque você tem que ir lá no berço, ver se vai estar vivo. Olha os nossos absurdos e as nossas neuras. E depois eles vão crescendo e parece que a gente também vai se afastando desse nós, né? E nesse processo de vida é tão importante a gente olhar para todos esses lados que nós temos, porque vai chegar um momento em que eles cresceram e vão ter a vida deles. E quantos casais se perdem nesse momento? Quantas pessoas se perdem nesse momento? Porque dá uma sensação de que estava tudo certo, porque a gente estava caminhando, né? Estava conversando com a Renata ontem, ela estava falando do treinamento que ela está dando lá na empresa, e as pessoas falando, olha, eu tomo remédio para dormir. Eu chego em casa, meu filho está no quarto dele.
A minha esposa já jantou, tá vendo alguma coisa, tá com o celular na mão. Eu vou comer alguma coisa, vejo se tem alguma coisa para resolver no meu celular, mas tá tudo bem, esse não é o normal. Então a gente chega, vê todo mundo, mas não se conecta e até engana, né? Até parece que é o normal, não parece? Ele tá lá no quarto dele, olha, que bom, meu filho está bem em casa. Minha mulher tá ali na sala, olha que bom, está tudo bem. Eu cheguei com uma tremenda dor de cabeça, né? Normal. E vou tomar um remedinho para dormir. E aí no outro dia, inúmeras vezes eu estou vivendo aquilo de novo. Então, assim, não é tirar essa carga que a gente tem de se cobrar demais, porque a gente se cobra mesmo, mas é olhar para esses lados. Eu lembro que uma vez, numa sessão de terapia, o meu psicólogo perguntou: que nota você dá para essas mulheres aí? Para a mãe Joana, para a professora Joana, para a esposa Joana. E aí, quando eu me dei conta daqueles papéis, nossa, tinha 0. Tinha 0 na esposa, tinha 5 na mãe, tinha 7 ou 8 na profissional. Eu falo, nossa, mas eu não sou só uma profissional, né? Então a gente começa a se policiar, talvez, se observar e tentar equilibrar essas cargas. E mais uma vez a gente percebe como esse período ele favorece esse tipo de reflexão, não é? Para essas famílias. Eu tenho um menino, né, de 10 anos que já é aí um pré-adolescente, se auto-intitula pré-adolescente, age como pré-adolescente. Isso por um lado, meio desesperador, mas por outro é até divertido. E no nosso novo contexto aqui, o engraçado é que quando ele está em aula, ele não me quer por perto, a menos que tenha alguma dúvida. Então, ele fica lá e ele vem. Quando eu vou perguntar alguma coisa, ele faz sinal com as mãos. Mãe, não precisa. É como se a minha presença ali fosse um mico. E aí eu já me sinto aquela mãe que vai na porta da escola, sabe? E olha que coisa louca, eu tô indo só lá no quarto, onde está acontecendo uma aula online, e eu não posso aparecer, porque é um micão. E aí, olha só quanta coisa engraçada acontece. Mas nesse momento em que a gente acaba ficando junto, todas essas questões, elas vão surgindo, né? Então, como você comentou desses relacionamentos aí que são o que é chamado normal, ele acaba sendo colocado em evidência. E aí você olha, oi, né? O que que tá... Não tá bom. Não dá para ser assim. Não tem, mas não dá para sair de casa mais e passar Não dá. de conta que as coisas não acontecem. Não tem né? para onde fugir, né? Então parece que o mundo tirou um ano sabático, né? E Pois é. aquilo que estava escondido embaixo do tapete vai ter que ser visto. E não adianta. Onde tem poeirinha aparece, onde tem entulho também aparece. Parece. E não dá. Vai tropeçar no tapete e vai ter que lidar com o que tá. O universo, né? Deus falou assim, agora vocês vão ter que se entender. E se vira. Olha, Igual a gente faz com o filho, né? Olha, vocês não vão meter a mão em nenhum no outro e vocês tratem de conversar. Eu só volto daqui 1 hora para resolver isso aí. Então deixou ali, ó. Se vira. É isso aí, ó. É o que tem para hoje. Não se organiza. É o cantinho do pensamento. O cantão. Tá todo mundo sentado no cantão, sentado aquilo, né? Sentado trabalhando, sentado se desdobrando, com atenção em 1000 coisas, mas tá tendo que refletir e lidar com essas questões, né? Não dá mais para fazer de conta ou sentar para comer com todo mundo com o celular na mão e ainda com essas coisas, né? De cada um no seu canto, você reorganiza a rotina e o que a mãe faz nesse momento, né? Eu falo, gente, como é engraçado. Até como professora, a gente tem umas solicitações mesmo, de ordem e tudo mais, né? Eu falei, nunca mais eu acho que eu vou pedir para um aluno guardar o celular, por exemplo. Eu vou dizer, gente, todo mundo pega o celular. Aí quando eu perceber que um tá com o celular, assim, todo mundo pega o celular, agora a aula vai ser online. Sento na minha mesa, ligo o celular, a gente faz uma videochamada ali, todo mundo junto. Porque a nossa briga era toda essa, né? O eletrônico, não quero, não pode, não vai usar. A Catinha linda. E aí, com o filho é a mesma coisa. A gente vai tendo que coordenar coisas que antes a gente não precisava olhar com tanta frequência, até porque não tinha tempo para isso. Era o horário da escola,
almoçava cada um num canto, já não se almoçava junto, o encontro era só na hora do jantar, a hora de jogar, a hora da lição, o contexto dos amigos quando a mãe aparecer lá junto com os amigos era sempre uma alegria, uma festa, agora não pode, porque, né, eu tô aqui no meu momento, e ele fala isso, mãe, é o meu momento. E a gente vai percebendo que essas individualidades elas são importantes, mas olhar para as questões todas, elas são também muito importantes, não é? É uma oportunidade que está todo mundo tendo de olhar para suas várias partes, né? E aí entra o antes feito que perfeito, né? Eu não preciso Exato. ser perfeita, a profissional perfeita. Eu preciso fazer o melhor que eu posso. Isso sim, fazer o meu melhor, mas eu não preciso ser perfeito. Não. Impossível é só com Deus. Então, como a gente não chegou nesse nível ainda, né? Acho que está um pouco longe, senão não tava mais aqui. Então, vamos fazer o melhor, né? E a gente vai aprendendo também a ter um pouco de foco, né? Então, quando eu tô com meu filho, eu vou desligar o celular e deixar ele de lado, né? Quando eu estou no trabalho, eu vou ficar focado no trabalho, né? E assim a gente vai aprendendo a fazer o nosso melhor em cada parte que a gente tem, né? Até porque eu não sei, eu imagino que muitos estejam sentindo isso. A gente passa tanto tempo conectado, literalmente, porque o trabalho é conectado, a conversa é conectada, e tudo isso também suga a nossa energia. Então, às vezes, tudo que a gente quer é ali, aquele momento em que o celular vai ficar paradinho, o computador vai ficar desligado, e o momento da interação é a interação real. E eu acho que isso também acaba servindo, né, de reflexão de quantas vezes você trocou a interação verdadeira, a troca verdadeira, a conversa, o carinho, a risada, o jogo, por um outro momento que não era para ficar no celular, para cada um ficar no seu celular, para a hora que a criança está falando muito, tome o celular e para dar sossego, né? As pessoas vão ressignificar, eu acredito e espero que isso tudo vá trazer esse momento de ressignificar. E que todas essas mães, né, e aí me incluo, sei que a Ju se inclui, todas as mães que estão assistindo aqui, acabam percebendo que sim, o nosso papel, a nossa presença, ela é muito valiosa. Só que muito mais importante do que o presente valioso, que a gente sempre fica esperando, né? A gente quer sempre dar o melhor presente, quer se superar a cada ano para as mães, o carinho para os filhos, as comemorações. A gente vive sem tudo isso. Tudo isso é secundário, quando na verdade tudo que a gente precisa é saber que essas pessoas que a gente ama estão em segurança, estão com saúde, que a gente consegue esse momento precioso de sentar, conversar, dar risada, ver um filme, porque muitas vezes o filme era já também esse momento que não era só nosso. Era um momento lá no shopping, no cinema. Dá saudade disso também, é claro que dá. Mas essa coisa de vamos ali, vamos juntos fazer uma pipoca, vamos juntos sentar para ver o filme, tudo isso muda e ressignifica. Parece que é um pouco é uma volta ao passado um pouco também, né? Apesar de tanta tecnologia, é uma volta a uma vida mais simples. Sim. Né? Uma volta sim. a uma vida simples. E essa coisa da gente querer fazer sempre tudo cada vez melhor, né? Até para os filhos, parece uma coisa um pouco egóica, né? É o meu ego querendo dizer que eu sou muito bom naquilo, né? Exatamente. É o que é o melhor. De fato, pode fazer muito mais simples e ser muito mais significante o mais simples, né? Exatamente. O que é o melhor? Essa que é a grande questão. Eu acho que a gente nunca se deparou, nunca foi tão urgente se deparar com isso. O que é urgente? O que é necessário? O que é prioridade? Né? Num dia como amanhã, eu tenho certeza que todas as mães que estão, principalmente as que estão longe, né, dos filhos, a gente, por exemplo, que está aqui, não recebe os meus irmãos, não recebe os meus sobrinhos, isso faz uma falta danada, e eu tenho certeza que esse seria o melhor presente, de dizer, olha, podem ficar todos juntos, podem se reunir, isso não vai ter uma imunidade para as famílias aí. É esperado, né? Então, e não existe isso. A gente até pode se reunir, também num pensamento egoísta, né?
e causar um problema ainda maior, que não dá para a gente viver ignorando o que está em volta. Mas no momento que a gente está vivendo, a presença, o contato, a conversa, é tudo o que as famílias queriam, eu acredito, que as mães queriam, principalmente as mães mais velhas, que estão afastadas dos seus filhos, né? A sua mãe Jo, a sua mãe Rodolfo, que queriam, com certeza, comemorar, vocês sempre fazem isso, estão sempre juntos, e cada uma está no seu canto. Eu tenho a sorte, a grande briga da minha vida é, nossa, né? Essa jovem que não vai sair nunca de casa, que fica aí com os pais, e, meu Deus! Eu nunca imaginei que isso fosse ser para mim, nesse momento, a coisa mais valiosa do mundo. Estar aqui com eles é o que é de mais precioso para mim e para eles. Porque a gente conversa, a gente ri, a gente brinca, a gente inventa coisa, a gente senta para jogar junto, joga junto com o Miguel, e, enfim. A gente faz milhares de coisas que a gente já não tinha tempo mais de fazer. E isso é muito, muito valioso. Mesmo com os horários de trabalho que a gente respeita, mas é diferente, é tudo diferente. Até o almoço correndo, que já é da parte da nossa rotina e continua, é na cozinha da minha casa, é com a minha família. Então isso tudo ganha, né, um valor muito diferente. E é fantástico. É verdade. É a oportunidade de fazer simples e bem feito. Lu, é verdade. Como a Lucimara está dizendo aqui, agora a distância é a maior prova de amor, né? Difícil de aceitar, mas é aquela coisa, é o que tem. É o que a gente sabe que é o que a mente aceita como verdade e você sabe que você tem que seguir. Talvez frustre, desanime, entristeça, mas é aquela coisa, né? É aquele remedinho ruim que a gente tem que tomar porque vai sarar. Então essa é a dose, né, desses dias que nós teremos, ainda que não sabemos quando isso acaba, mas a gente vai ter que ficar nesse remedinho ruim até tudo isso passar e a gente falar, agora a gente pode sair para brincar, né? Então, eu imagino sentindo realmente a falta dos pais, tendo que olhar para tudo isso, é o grande valor aí que nós mães temos de administrar mais esse momento, né? E daqui a pouco olhar e perceber que deu tudo certo, né? E que passou, porque é a nossa grande esperança, é o nosso grande presente. Chegar esse dia já, ficar imaginando, né? Quando isso acabar, eu quero fazer tal coisa. Quando isso acabar, eu quero fazer tal coisa. Vou tomar um café. Tem uma agenda cheia, não é, amiga? Então, Nossa. a gente Eu nunca mais vou aceitar a fala, não tenho tempo. Minha prima Elianinha estava aqui, não sei se ela está ainda, a gente sempre comemora lá na casa da mãe dela, a tia Bé, que é tia da minha mãe, minha tia-avó. A gente sempre comemora lá com aquela família imensa, as festas juninas, passou o aniversário dela e a gente sempre comemora isso. E esse ano não vai rolar, mas ela já planejou a festa da primavera. Não tem problema. A gente inventa uma data quando deixarem a gente sair. A gente vai ter que escolher. Eu acho que esse ano o Natal vai ser aniversário. O Natal vai ser aniversário de todo mundo. O aniversário do ano vai ser no Natal. Mas o aniversário comunitário. Não vai ser só o menino Jesus, não. Ele vai ter que dividir com a gente. A gente vai colocar bolo, brigadeiro, porque olha. Você falou nunca, a gente reclamava que não tinha tempo para nada, né? Como diz um amigo meu, e eu concordo muito nisso. Cuidado com aquilo que você pede para o universo, que ele te dá. Verdade. É verdade, eu acredito muito nisso. A gente tem que ter muito cuidado. Eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para nada. Aí eu preciso fazer uma academia, mas não tem tempo. Eu preciso estudar, não tem tempo. Eu preciso, mas não tem tempo. Então, agora tem. E aí? Agora tem que organizar. Se vira com o tempo que você tem agora. Agora tem que organizar esse cuidado tempo. Com o que pede para o universo, que ele devolve. Só que vem da maneira que a gente quer. Ou melhor, a gente não soube pedir. Você não soube pedir, né? A gente pode ter pedido assim meio atropelado e ele atendeu. Exatamente. Atendeu, né? Isso, linda, que bom que você tá aí. Mas é verdade, o que a gente pede, eu acredito muito nisso. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pede, tem que saber exatamente como pede. Seja muito específico no seu pedido. Exatamente, porque eles podem se tornar realidade. E eu já li também, enfim, o pessoal é muito criativo, essa que é a grande verdade, né? E aí outro dia eu li e falei assim, alguém falou assim, Deus, quando eu pedi para emendar o carnaval com o Natal, eu tava só brincando. Não
Não é tão sério assim, né? Ai, ai, é muito complicado, mas ao mesmo tempo eu acho que tem tanto aprendizado. Eu às vezes fico só angustiada porque a gente vê notícias e eu não sei, às vezes parece que existem pessoas que estão vivendo num outro mundo paralelo, diferente do nosso, em que as coisas são diferentes e que desrespeitam tudo o que a gente está vivendo, porque é um desrespeito. Quando a gente vê a situação dos hospitais, a gente já vivia um caos, não foi o coronavírus que trouxe o caos, ele já existia a miséria, já existia a pobreza, já existia o colapso da saúde. A gente que é mãe pensa no futuro dos filhos, porque tudo que a gente, eles são a nossa vida, e a gente pensa em que mundo meu filho vai viver em meio a gente tão egoísta, em meio não tem como parar de ver notícias completamente, Lu, porque senão a gente fica também, a gente vai para o mundo paralelo. O mundo real, a gente precisa lidar com o real de uma maneira segura e de uma maneira equilibrada para não ficar maluca. Não dá para ficar lá o tempo inteiro olhando tudo aquilo, porque de fato é angustiante e chega uma hora em que já não é mais notícia, né? Esse tipo Mas de você vai ficar maluco. fica maluco, mas não dá para negar, não dá para negar o que está acontecendo, não dá para negar o Não, não real. exagera, né? Eu acho que você ficar o dia inteiro no telejornal só vai te fazer mal, né? Mas não dá para negar a realidade está aí. Então, a gente tem que estar Exatamente, da melhor maneira possível, Tem né? números, tem fatos e vão chegar. Mesmo que exa você busque, vai chegar. Vai chegar na rede social, né? Vai chegar por um grupo de WhatsApp. Então, realmente, eu acho que esse mundo paralelo não dá. É o que a gente fala muito com eles na língua do bem, né? Não é um mundo de Poliana, onde tudo está perfeito. Mas não, diante de tudo isso, como que eu vou fazer de novo o meu melhor, né? Então, exatamente. é necessário sim olhar para os noticiários, não mergulhar neles, mas precisa, até para poder entender por Não se que em alguns conectar. lugares não está tendo essa importância que precisa ter, porque vai acontecendo a nível de negligência, né? Como se fosse uma parte obedece, outra parte desobedece, outra parte faz do jeito que quer, e quando nós estamos todos juntos nesse planeta, né? Exatamente, o planeta somos nós, né? Exatamente, Cris, eu ia dizer exatamente isso, filtro e equilíbrio, a gente tem que ser filtro e não esponja, né? Mas o questionamento de que mundo que meu filho vai encontrar, né? O que vai ser preciso mais acontecer para que as pessoas entendam que o planeta Terra somos todos nós. Né? Há meses atrás, quando diziam, tem um vírus na China, é muito simplista no mundo que a gente vive pensar que o que está na China não está aqui comigo também, e vice-versa, né? Pensar que o que está em São Paulo não está em outros estados, o que está em Manaus não está, enfim. A gente vai vendo as coisas e hoje é uma angústia pensar em como será. Eu prefiro, como a gente sempre fala, olhar para o positivo e pensar que tem muito aprendizado e que muita pessoa está aprendendo e a gente vai sempre selecionando, se conectando com pessoas que vão acreditando nas mesmas coisas e eu acredito que isso ajuda, né? Isso vai transformando o nosso entorno. Eu ouvi uma vez de uma pessoa que quando eu mudo, o meu mundo muda, não é? Direito O meu jeito de olhar, Das, das pessoas com quem você mais convive, né? você é a pois é. média que você mais convive, então a gente vai levando essas lições. É. São desafiantes. E, e isso me tranquiliza muito, porque de alguma maneira a gente irradia também, né? Mas pensar que as nossas crianças, eles vão crescendo numa outra onda, né? Eles vão crescendo com um outro olhar e que isso seja benéfico, que isso seja proveitoso, que Eu, o eu, bem, eu prefiro até olhar com um outro, que é a questão do mundo que os filhos vão encontrar, a questão que pessoas que nós vamos deixar para o mundo, né? Porque Para equilibrar. eles já estão construindo o futuro deles, né? O futuro deles é no presente, é todo dia, né? exatamente, Estar no presente, fazer esse presente, cada dia o melhor que foi ontem, né? E poder ensiná-los e encaminhá-los, né?
esse sentido de serem pessoas melhores para o mundo, eu acho que eles têm chance de fazer muito melhor do que nós fizemos. Com certeza, com A gente certeza. está numa fase que a gente vive hoje de mundo, a gente tem dois extremos, muito, né? Pessoas muito preocupadas ou trabalhando em prol de um mundo melhor, vamos dizer assim, né? E pessoas totalmente ao contrário, né? Então a gente vive um momento de muita dualidade, né? Verdade. E eles conseguirem ser pessoas melhores, eles vão ter a possibilidade de fazer muito melhor do que a gente está fazendo. Com certeza. Porque eles já vão crescer percebendo a questão dos valores de uma maneira muito forte. O que é valioso de verdade, o que é importante de verdade. Eu tenho certeza que muitos vão dar muito mais valor para esse contato pessoal, para as reuniões em família, e não, porque infelizmente a vida, o jeito que a gente leva a vida, a maneira como as coisas vão se organizando, foi tudo perdendo um pouco o valor, né? Então não importa o aniversário, importa o presente, não importa com quem eu vou encontrar, importa o que eu vou comprar, não importa as pessoas, importam as coisas. E a gente não adianta. Ele pode ter lá um quarto cheio de coisas, ele pode ter acesso a tudo, mas o que faz falta de verdade? Então Eu eles já precisavam também voltar para o mundo real, né? Tava tudo muito over, muito exagerado, né? Muitas famílias de Facebook, né? Famílias só existiam no Facebook, né? verdade. E aí, ainda que o virtual ele tenha se tornado, sempre foi, né? O virtual sempre foi a nossa janela para o mundo. Mas eu acho que a utilidade disso e o direcionamento dessa utilização, ele também acaba sendo, né, Uma, né? diferente. Pois é. A busca pelo equilíbrio, né? Porque nós precisamos. Ele é necessário, ele ajuda pra caramba, né? Senão a gente não tava aqui podendo conversar hoje, né? Pois E é, mesmo com o atropelo de conexão, aí a gente, a conexão se deparou com pessoas persistentes. Exatamente, olha só. E aí formamos um grupo, e é isso que estamos aqui trocando, né? Eu acho que a busca desse equilíbrio, né, é um papel de todos, mas voltando ainda para esse tema, né, voltando para as mães, quantos pratos se equilibram ao mesmo tempo, quantas angústias e quantas conquistas, e esse olhar, né, para essa sua intimidade e para essa vida que ela dá, porque quando a gente coloca esse filho no mundo, não está concluído. Tem um processo. E às vezes a gente fica lá pensando, quando ele se formar, quando ele crescer, quando ele casar, e eu não olho para esse filho agora. E aí, ou então a gente desmistifica naquela coisa, é só mais uma fase, vai passar, é só mais uma fase. E até que ponto eu estou me aproximando e interagindo com essa fase. Olha a nossa fase aí de quase 2 meses já, né? E a gente não pode falar que é só mais uma fase, porque a gente não sabe até quando isso vai, né? E aí nessa fase já teve dias bons, dias ruins, altos, baixos, brincadeiras, choros, lágrimas, risadas, e do quanto tudo isso o ser humano é composto. Né? Nós Verdade. somos um balde de coisas aí, com tudo muito junto e misturado, e aonde cada momento a gente vai de novo caminhando lá para as nossas conquistas e ponderando as nossas ações. Então, eis o papel aí, como você disse lá no começo, metade do mundo são mães e a outra metade são os filhos dela. Por quê? É verdade. O que esse filho da mãe está fazendo? Não é assim que a gente fala? Né? O que Exato. esse filho da mãe está fazendo? E muitas mães, quando a gente chama na escola, por exemplo, né, eles falam: eu não sei o que fazer, não sei o que fazer com ele, professora. Né? Como se ele tivesse ali desligado de mim. você imagina a professora que tem que saber o que fazer com 40, né? E eu diria que essa frase ela passou a ter um sentido para elas muito Então, maior. Para muitas mães, isso agora fez todo sentido. todo sentido, Mas né? e aí elas tiveram que aprender. Tem que aprender, né? Então, aqui a Exatamente. mãe do Facebook teve que virar a mãe da vida real, né? E muitos de nós tivemos que dar conta dessa vida real, né? E Exato. você imagina, se antes eu não imagino muitos profissionais querendo ser professores, agora muito menos. Né?
Eu ri muito com aquele videozinho do Diogo, ele falando que estava sentindo saudade dos corações de EVA e de se queimar na cola quente com glitter. Eu falei, nossa, ainda que isso faz muito tempo para minha realidade. Muito também, muito. Porque, assim, ai, aquela coreografia em que a gente ensaia, 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 e chega lá, parece um bando de pega-vareta que vai cada um para um lado. A mãe pede para eu sair da frente, eu que sou a coreógrafa. A mãe pede para eu sair da frente para tirar foto do filho dela. Então, olha só, né? As escolas particulares, né? E muitas das públicas, nessa data, estaria todo mundo lá. Preocupado com a festa junina já, Hoje, né? hoje já teria saído e falando, nossa, a apresentação foi ótima. E olha, Apresentação do Dia das Mães não teve esse ano, né? então olha só. Olha Mas a nossa. alguns vão ter, viu? Alguns vão ter a apresentação do Dia das Mães. Do jeitinho virtual, mas vão ter. Mas é isso aí, quem se vira, né? Se vira nos 30. E a gente faz. vai se adaptando. Por quê? Porque a Porque vida é assim, E professor é um ser incorrigível, inventa, não é? inventa. É, e como Inventa. nós podemos ser youtubers e youtubers não pode ser a gente, né? Eu, E a gente, ó, eu, youtuber, coreógrafa, né? Estilista. Olha quantas funções. Parece que a função de mãe, não parece que a função de mãe? Que é um monte de coisa ao mesmo tempo. que já parecia, né? É que, como eu disse, tudo agora ficou no macro, né? Antes a gente corre tanto e a gente faz tanto, e eu não sei, eu espero que esse olhar para a nossa profissão, eu sempre dizia que ia chegar um tempo em que o nosso trabalho de professor ia ser super valorizado por conta, porque a gente sabe, né, ao longo dos tempos, a gente vem sofrendo mesmo o sucateamento da profissão, a desvalorização, quantas vezes a gente ouve que o nosso papel não é necessário, ou é criticado, enfim. Mas nós sabemos o papel que a gente exerce e de como é fundamental. Estar longe só reafirma as certezas que eu já tinha e que eu sei que você também tem, de que, sim, esse é o meu trabalho, é isso que eu nasci para fazer, é o que eu quero continuar fazendo e como faz falta a interação, o contato, o barulho, tudo isso faz falta. A gente entra, eu brinco com eles, né, de que a gente agora é dotado de um superpoder, eles estão na nossa casa, a gente está na casa deles, e a gente se fala quando é possível falar, já não está mais restrito ali nos 50 minutos, não, 1h30, e é muito interessante porque mesmo longe a gente está cada vez mais perto. Então eu imagino que lá na família em que o trabalho do professor ele está realmente, para mim não é complicado acompanhar o meu filho aqui, para você também não é, mas para muitas mães porque realmente elas não são professoras. E aí são várias questões que vêm daí, né? Ai, meu filho vai perder o ano, não vai perder o ano, está aprendendo, não está aprendendo. Quando, na verdade, na minha opinião, eles estão percebendo que a escola, e até falar da escola, já se falou muito em homeschooling um tempo atrás. E essa ideia foi defendida. Eu fico pensando se quem defendia homeschooling há uns meses atrás continua com essa ideia. Porque você percebe que o espaço da escola, ele não é só lá uma pessoa transmitindo conhecimento. A gente é muito mais do que isso. E o espaço da escola ele também é muito mais do que isso. A interação social, a troca de ideias, o crescimento, o que eles aprendem uns com os outros. E aí a gente vê a multiplicidade mesmo do nosso papel, porque professor é um pouco mãe, mãe é também professora. E agora, depois de tudo isso, eu imagino que, espero, né, que a gente tenha aí uma valorização diferente, nem que seja ideologicamente falando, né? Olhar diferente, pelo menos, né? Mais acolhedor e mais humano, né? Porque eu também digo que nós somos carentes e quando a mãe diz e está preocupada com o primeiro dia do filho, é o nosso primeiro dia também, né? É o seu primeiro dia com aquela classe, seu primeiro dia com aquela família, com aquelas famílias, mas não se promove o primeiro dia do professor de cada ano, né? Se promove o primeiro dia. E ninguém sabe como é sofrível. Não é. Você vai entrar naquela sala, vai se deparar com aquelas crianças novas, que você vai conquistar no decorrer daquele ano, e a gente vai se familiarizar e a gente vai se envolver durante um ano inteiro. E aí, no nosso caso, né, que é por disciplina, às vezes por 2, 3, 4, 5 anos. Quando você vê, você conhece tão bem aquela criança que já está com você há
Exatamente. A gente se encontra às vezes uma vez por semana, mas eles fazem parte da nossa vida, são, né, nessas disciplinas como a nossa, que a gente tem várias turmas, são muitas crianças, são muitas pessoas com as quais a gente interage, são muitas energias, são muitas trocas de energia. E isso faz uma falta tremenda. E quantas primeiras aulas eu já dei esse ano, perdi a conta, porque foi lá a primeira aula em fevereiro, depois vem a primeira aula online, vem a primeira videoaula, veio a primeira aula na plataforma X, a primeira aula na plataforma Y, enfim. É a primeira live, né, amiga? Né? Como diz a Catinha aí, o frio na barriga eu também sinto. Olha, Também sinto. Essa semana... Um friozinho, né? Essa semana a gente voltou no Colégio Agostinho e foi uma noite, assim, para todo mundo, muito difícil e engraçado. A gente não ia sair do lugar, a gente ia continuar aqui na frente do computador, mas gera essa ansiedade e, enfim, mas tudo dá certo. E essa aqui é a verdade, né? A gente vai aprendendo. A gente precisa ir para os finalmente, porque a gente gosta mesmo de bater papo e já acho que faltam 7 minutinhos para a gente terminar. Eu perdi um pouco o time por conta A conversa estava boa. Do início. É verdade, esse papo é muito bom. E voltando, depois de tudo isso, ainda tem, quando acaba o expediente, né? Tem que voltar a ser mãe. Na verdade, a gente não deixa de ser mãe nunca. Porque enquanto nesse novo contexto, enquanto você está trabalhando, você é mãe em tempo real lá para os seus alunos. Então, mãe, estou com um problema aqui. Pessoal, espera só um minutinho, meu filho. Ai, professora, nem sabia que você tinha filho. Nossa, deixa eu ver seu filho. E aí a gente vai fazendo assim, gente, espera um pouquinho que eu preciso mandar meu filho tomar um banho. E assim, a gente segue se multiplicando. Ai, o Fran, meu primo, chegou agora, ele tá acabando. A gente vai se multiplicando. Eu queria muito conversar com toda a janelinha que sobe aqui, eu não sei vocês, mas não dá vontade que abrisse todas as janelinhas e a gente fosse enchendo a sala? Ia ser muito... Só cutuca, né, amiga? Dá vontade de pegar e falar, entra também. Não dá? Eu vi uma hora aí que você deu um tchauzinho, que é a mesma sensação toda vez que entra alguém, a gente com a vontade de cumprimentar e, enfim, né, de falar. Mas essa multiplicidade, ela vai, eu acredito que ela persegue, vai estar com a mãe todo o tempo, em todos os momentos. E não tem muito para onde correr. Mas o entendimento do nosso papel e de que eles são seres individuais e que eles vão crescer e que cada fase realmente, na verdade, não é uma fase que vai passar, é uma fase que tem que ser vivida dia por dia, porque ela vai passar, mas vai vir uma outra. Nunca mais vai voltar à fase anterior, né? Não é igual ao jogo de videogame, que você volta lá. Não é assim. Tem que continuar e se preparar e se reinventar a cada nova fase e aprender a lidar com tudo isso. E aos poucos, olhando para aquele ser que é a nossa vida, como uma vida independente da sua, com características diferentes da sua, com vontades diferentes, com pensamento diferentes, mas que tem que estar ali pautado na formação que a gente dá. E essa é a grande importância, não é? Porque é isso que ele vai levar para a vida dele. Os valores, os princípios, né? Ele é pessoa livre, né? Com valores e princípios, né? A gente fala que o sucesso de uma mãe só se finaliza, né? Só se consolida quando o filho tem sucesso na vida, né? O sucesso da mãe só se consolida quando o filho tem sucesso, né? Então, é aquela sensação de missão cumprida. É a missão cumprida, né? De falar, eu fiz um bom ser, ele está bem, ele está bem encaminhado. Eu cumpri o meu papel, fiz um bom trabalho, né? Como eu ainda não cheguei nessa fase, assim, a cada fase eu tenho essa sensação de dizer, puxa, é meu filho, que orgulho. São etapas, né? Se for pensar, são etapas, né? E aí sim, aí eu posso falar que parece com videogame, né? Cada fase a gente vai e cheguei no final e ufa, tá dando certo. Mas eu não sei se isso finaliza um dia. Eu acho que só finaliza mesmo. Talvez tranquiliza, mas não finaliza, né? A gente se sente tranquila com eles hoje em muitos aspectos, né?
Hoje eu, você e algumas mães que a gente conhece, a gente tem muita tranquilidade em saber que eles levam esse ritmo de aula, eles são responsáveis. Por mais que de vez em quando dá um choro, alguma coisa assim, eles É existe já humano, né? um momento que muitas mães não têm essa facilidade que a gente tem, né? Talvez por ter vindo aí também de cobrança de valores, responsabilidades. Aqui em casa o lema é primeiro a obrigação, depois a diversão. Se está certo ou errado, deu certo até agora, eu não vou mudar. Então aqui, essa semana a Clara chorava lá por conta daquele vídeo que eu te mandei. Eu não Ah, quero fazer. Eu falei, mas qual é a opção que a professora deu? É para quem quer? Não. Eu falei, então vai fazer. Por quê? Porque a professora é rei aqui em casa. O professor mandou, vai obedecer. Mãe mandou, vai obedecer. Pai mandou, vai obedecer. Existem coisas que não são negociáveis. E isso é tão importante a gente salientar, porque aí nessas horas a gente sofre menos, né? é, Existia coisas na nossa criação que não eram negociáveis. Então, até agora, a gente, né, se desdobrou aqui, se conversou sobre a nossa postura de mãe. Mas olha quanta coisa a gente recebeu das nossas mães, em outros moldes, em outras condições, sem quarentena, mas também com tantos outros afazeres, que muitas vezes não tinha filme para ela sentar para assistir com a gente. não, A Lemalha desenho da TV, mas não dava, porque elas tinham um monte de afazeres. A mãe do Rodolfo trabalhou o tempo todo com o pai dele, minha mãe trabalhou o tempo todo na costura, sua mãe trabalhou o tempo todo. E se exato, ficou aí algum momento de carência, acabou, passou. Por quê? Porque ficou muito mais valores, muito mais aprendizado, a grandeza delas nas nossas vidas, e nós três somos pessoas privilegiadas, graças a Deus, que nós temos elas presentes e que tenhamos ainda por muitos anos, né? exatamente. Um beijo para essas três mães, eu não vou chorar. Não vou chorar, mas a gente se emociona, porque quando a gente é mãe, tem um olhar diferente para as nossas mães, né? Exato. Então, que Deus deixe ela conosco ainda por muitos anos, porque ainda tem muita coisa para aprender como filha. Ah, é verdade. Imagina eu, né? Mas que elas sintam também com a sensação de dever cumprido, né? Acho que a A gente Catinha falando assim que elas devem estar orgulhosas das filhas YouTubers. precisa É, Fala cara, loucura, Catinha. Você lembra é disso? mais que isso, é né? uma bicha. Fizeram três pessoas maluquinhas aqui, ó. Mas são esses maluquinhos que acreditam no amor e que elas realmente superaram. Então, não é porque a gente está aqui numa live, mas a minha mãe superou todas as expectativas que eu hoje imagino que ela conseguiria. Eu hoje, olhando para toda a linha de vida dela, eu fico pensando, como que ela conseguiu? Como que Pois foi? Uma mãe que perdeu a mãe com 11 anos, como que ela deu conta, assim, com tanta precisão de tudo isso? Então, mãe, olha, te amo muito. Um beijo grande para a senhora, para a dona Célia e para a dona Rosa, que não está assistindo, mas tá assistindo meio nos bastidores. Bastidores, a né? Rosa desse jardim, né, amiga? Desse Pois jardim. é. E todas as outras mães maravilhosas que estão aí. Eu falo que a minha família, eu sou muito privilegiada porque eu sou de uma família de mulheres com uma força incrível. E todas elas, olha lá, ó, esse terapeuta youtuber também é 10. É verdade, Catinha. É, Tinha, vou fazer ele falar, peraí. Não, Ele se emociona. cadê a cota da semana? esse terapeuta é um youtuber chorão. Eu sou mole. Pois é. Mas a gente, porque é humano, né? E é É, só por isso. É. E é só por isso que a gente se conecta. Com essas conexões não perco nunca na vida. Diz que homem não chora. homem Não chora. crie um bunda mole, não crie um pamonha. Homem chora. Que bom que homem chora, né? Verdade, verdade. Amiga, Mas fecha a gente traz a força de todas essas mães, né? E graças ao aprendizado de todas elas e das coisas pelas quais elas passaram, a gente é quem é hoje. Não somos perfeitas e não tem como ser perfeito, né? A gente vai aprendendo de pouquinho em pouquinho e vai errando aqui, vai acertando ali. E hoje, nesse momento em que a gente queria tá batendo perna e comprando presente, a gente percebe que isso não é o mais importante. Não é. O mais importante é tê-las com saúde,
tê-las maravilhosas como elas são, batalhadoras e que se reinventam também nesse momento, buscam alternativas, não se deixam abater. E é gratidão, né? É um dia de gratidão, porque tudo isso que a gente é e tudo isso que a gente tem para passar para os nossos filhos é graças a essa herança maravilhosa de caráter, de carinho, de cuidado que a gente tem até hoje, que eu tenho até hoje. Agora há pouco mesmo ela bateu na porta para falar, o cafezinho já está pronto. Eu vou aí tomar café, hein? Vem, amiga, vem. Vai tomar café. Olha, Então, assim, que tudo que eu tenho de bom, eu aprendi com ela. E talvez o que eu tenha de ruim eu não tenha dado muita atenção e fui rebelde a entender. Mas ainda tem um tempinho aí pra gente se melhorar, graças a Deus. Mas pois é, gente cumprida, com certeza. É. Das três, né? Verdade. Fizeram Então, filho. que a gente possa, né, continuar aí aprendendo e recebendo delas tantas coisas e transmitindo o que a gente aprende também e passando adiante para os nossos filhos para formar essas pessoas do futuro maravilhosas, que eu sei que serão. E que todas as mães que estão aqui, eu não sei, porque os números que aparecem aqui, às vezes eles não correspondem. Eu sei que passaram muitas mãezinhas por aqui, muitos filhos maravilhosos também. Então, que as mães, todas essas mães, das mães que já estão no céu, que viraram estrela, porque eu digo que a mãe, ela não vai embora também, né? Eu acho que ela fica onipresente. A mãe que já foi embora, ela tá em todo lugar. Ela não, e aí, como você também fala, Jô, que a gente também ouve o Léo Freiman falando, a gente escolhe aonde levá-la e leva no coração, então ela tá sempre, né? Então que toda... porque se fosse um fim, né, amiga, a gente teria um apagão na memória. E a gente voltaria de um velório e faria um churrasco e estava tudo certo. E isso não acontece por quê? Porque a gente muda o lugar onde ela passa a existir. E vai doer acomodar de novo nesse lugarzinho aqui. Mas que é fato que elas nunca vão embora, não vão. Porque essa amnésia não, e nunca virá. Não. Então, elas mudam talvez o seu formato, né? Que continue aí na forma física, que é o que a gente deseja, mas vai chegar um momento em que a gente vai ter que se conectar de outra forma. E que a gente tenha força lá na frente também. É isso mesmo. Então, para todos e para todas as mães que estão aqui, Catinha maravilhosa, você ficou com a gente aí esse tempão todo. Um feliz Dia das Mães para você. Um feliz Dia das Mães para todos que estão aí com a gente ou que passaram por aí, para esses filhos. Feliz Dia das Mães para suas mães. Honrem essas mulheres, honrem a força dessas mulheres. Isso eu já sabia, mas isso só reforçou. Oi, Duda, linda! Isso só se reforçou e é muito importante, é muito bom estar aqui com vocês nesse bate-papo agora, porque é como eu te disse, amiga, a gente se energiza, não é? Se renova, né? Olha que delícia. E é isso, quando gente, vocês quiserem conversar, eu tô aqui. Dia para todas as mães, eu como homem, né? Falo dizer, eu sou metade meu pai, metade minha mãe também, né? Então, eu também levo a força dela comigo. E vamos que vamos. Bora, gente. Bom, Catinha, beijo. Saudade. Obrigada, amiga, por mais essa, hein? Feliz Dia das Mães para você, viu? Para todas nós. Beijo. Grande beijo para vocês. Muito obrigada. Ótimo domingo para vocês. Feliz Dia das Mães. Um beijo.